Olá, meu nome Clodoaldo Lacerda, para quem me conhece e para quem não me conhece, continua sendo Clodoaldo Lacerda. O que está por trás dessa discussão da jornada 6 por 1? Se você ainda não é inscrito em nosso canal, está esperando o quê? Inscreva-se já! Nos últimos dias, nós temos recebido uma enxurrada de questões, de pontuações sobre essa famosa jornada 6 por 1, que todo mundo cumpre, mas ninguém sabia que ela tinha esse nome de 6 por 1. Recentemente, a deputada Érica Hilton, tá certo? Propôs, junto ao Congresso Nacional, uma discussão para se revisar essa jornada 6 por 1. Sim, ela está propondo que se dê entrada no Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição, chamada PEC, cujo objetivo dessa PEC é discutir, é avaliar a atual jornada 6 por 1. Mas o que é uma jornada 6 por 1? Tenho certeza que todos vocês, de alguma forma, cumprem essa jornada, mas nem sabia que ela era batizada com esse nome. Pois muito bem, 6 por 1 quer dizer que nós trabalhamos 6 dias de forma ininterrupta e folgamos um dia. Trabalhamos, por exemplo, de segunda a sábado e folgamos no domingo. Essa é a famosa jornada 6 por 1. Mas o porquê desse rebuliço, dessa discussão toda? Primeiramente, que a discussão passa por qualidade de vida no trabalho. Exatamente isso, pois existe um movimento no Brasil cujo objetivo é melhorar a qualidade de vida do trabalhador, tá certo? É um movimento que se chama Além do Trabalho, que surgiu no Rio de Janeiro com um vereador eleito que entende que está na hora de revisarmos essa jornada de 6 por 1. A deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, entendeu que poderia colocar isso na mesa de discussão e levou isso para o Congresso. Não sei se vocês sabem, do ponto de vista da legislação, para que uma discussão seja iniciada no Congresso, sobretudo uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, ela precisa de ter pelo menos o aceite de 1/3 dos deputados e 1/3 dos senadores. E na Câmara dos Deputados, que hoje tem em torno de 513 deputados, precisa que pelo menos 171 estejam de acordo em receber essa proposta para colocá-la em pauta, para colocá-la em discussão. Pois muito bem, somos sabedores que hoje a deputada Érica Hilton já tem a quantidade de assinaturas suficiente, acima até dos 171, para que essa discussão aconteça. Próximo passo é ela oficializar a entrada da PEC e ela, obviamente, ir para as comissões da Câmara dos Deputados, depois do Senado, para ser discutida. Pois muito bem, mas o que está em jogo, como eu falei? Primeira coisa importante estabelecer que esse movimento pela qualidade de vida no trabalho, pela qualidade de vida do Brasil, entende que 6 dias trabalhando é muito tempo, que hoje as pessoas precisam de mais tempo para viver, para curtir a vida, para entender, usufruir daquilo que a gente está, obviamente, conquistando ao longo da vida. Então, quando você trabalha de segunda a sábado, diuturnamente, você está tendo pouco tempo para viver, para curtir, para relaxar, para divertir. Então, essa proposta de revisão dessa regra do 6 por 1 é justamente colocar um outro modelo em que você priorize qualidade de vida e menos trabalho, sem perda de remuneração. Sabemos que vai ser um grande desafio essa discussão no Senado, porque essa discussão ela envolve também aspectos econômicos. É por isso, inclusive, que nós estamos falando aqui no nosso canal. Por quê? Porque se você quer manter uma jornada inferior a 6 por 1, vamos supor 5 por 2, trabalhar 5 dias, folgar 2, ou como está sendo proposto, 4 por 3, em que se trabalha 4 dias de forma ininterrupta e folga 3 dias, você está abrindo mão, obviamente, da mão de obra. E a gente sabe que do ponto de vista do interesse econômico nacional, do ponto de vista do interesse do empresariado, isso pode não ser visto com bons olhos, dependendo da postura e do modelo que o empresariado é. Por quê? Porque automaticamente, mantendo a mesma renda do trabalhador e reduzindo a sua jornada, a sua carga de trabalho, isso teoricamente dá a sensação de um certo prejuízo para o empresariado, para as empresas de uma forma geral. Por outro lado, a discussão não é só sobre esses números do ponto de vista financeiro, do ponto de vista frio. A discussão passa por realmente entender
que já passou da hora do trabalhador, né, deixar de cumprir uma jornada tão exaustiva, tão pesada, de 6 dias por semana, para que ele possa ter qualidade de vida. E se a gente quiser aprofundar um pouco mais do ponto de vista econômico, e se os empresários quiserem manter, obviamente, as suas operações funcionando de segunda a segunda, como grande parte dos negócios funcionam, eles vão precisar contratar mais mão de obra. Esse tem um aspecto positivo economicamente, porque automaticamente, ao contratar mais mão de obra, vai se aumentar a geração de emprego. Ao se aumentar a geração de emprego, automaticamente vão ter mais pessoas trabalhando e mais pessoas consumindo. Esse aumento de consumo pode levar a um aumento também da produção, ou seja, é um círculo extremamente virtuoso, em que se aumenta a renda, aumenta pessoas trabalhando, aumenta a produção e comércio, e automaticamente o ciclo econômico flui de uma forma positiva, o que contribui diretamente para a economia, para a macroeconomia do nosso país. Já sabemos que em torno de 25% dos países do mundo já adotaram uma metodologia de jornada de trabalho também diferente dessa 6x1, justamente contemplando uma qualidade de vida mais para os trabalhadores, em que devem trabalhar um pouco menos, manter a remuneração e ter uma qualidade de vida maior. Sabemos que isso não é fácil, isso é uma mudança de cultura, ou como a gente gosta de falar, é uma cultura de mudança. Afinal de contas, lá atrás, em 1888, no Brasil, quando se aboliu a escravatura, existia toda uma briga daqueles senhores feudais que não concordavam com a abolição, porque eles passariam a pagar automaticamente aqueles, que eram escravos, teriam que ser remunerados, não mais trabalhar de graça. Com a criação do salário mínimo na década de 40, a discussão foi muito parecida. A criação das férias, do 13º salário, lá pelos idos de 1960, também gerou problema, discussão. E é claro que, novamente, no ano de 2024, esse tema tão polêmico do ponto de vista do custo para o empresário, do ponto de vista da geração de mais empregos, ele automaticamente vai gerar muita discussão, vai gerar muito debate na Câmara dos Deputados, no Senado da República, mas lá não é a casa do povo, lá não é o local justamente para se colocar, se apresentar argumentos pró e contra, e obviamente no modelo democrático se discutir isso. Quero deixar claro que a minha posição aqui hoje não é dizer que eu sou contra ou sou a favor. Eu entendo que, de fato, se nós reduzirmos a jornada de trabalho e mantermos a renda, a priori pode parecer que existe um custo maior por parte do empreendedor, por parte do empresariado, mas por outro lado vai se permitir gerar mais empregos, gerando mais empregos, gera-se mais consumo, gerando mais consumo, gera mais produção. Então, do ponto de vista da economia, tendo um aumento de produção, a gente pode reduzir o custo Brasil, o custo das empresas, com um volume maior de produção. Então, o empresariado, dentro da sua forma de gerir financeiramente o negócio, poderá também fazer uma compensação do ponto de vista desse teórico suposto custo que ele teria em abrir mão de algumas horas ou até de um dia ou mais de jornada de trabalho por parte do trabalhador. E outra coisa importante, um trabalhador que obviamente vai ter menos tempo dedicado ao trabalho, vamos supor que seja 4 dias por semana ou mesmo 5 dias por semana, ele vai ter mais produtividade, porque ele vai ter menos tempo de trabalho, que vai permitir que ele trabalhe com mais vontade, com mais amor, com mais afinco. Isso automaticamente gera um aumento também de produtividade para o empresariado. Tem uma discussão que com certeza vai se arrastar há muito tempo, mas do ponto de vista econômico ela é importante acontecer agora, porque esse é o momento de se reavaliar as condições de vida das pessoas, as condições de vida no trabalho. Eu quero obviamente parabenizar todos aqueles que estão colocando isso em pauta e obviamente entender que, do ponto de vista econômico, nós podemos ter ganhos e podemos ter perdas, como aliás acontece como qualquer movimento que muda a quebrar uma rotina, que muda a estruturar uma mudança. De qualquer forma, é importante acompanharmos o debate que vai acontecer de uma forma acalorada na Câmara dos Deputados em Brasília, no Senado, e ao final, obviamente, chegar-se a um veredito que vai ser com certeza bom para todas as partes, para o empresariado, para o sindicato, para os trabalhadores, para o governo, porque numa discussão dessa, todo mundo ganha. Pensem nisso.